Está começando aqui o Papo Futuro, Potências Femininas na Economia Criativa. Queria dar boas-vindas a todos que vão assistir isso aí. Boas-vindas a todos, todas e todes. Meu nome é Gisele, eu tenho 39 anos, sou paulista, moro no Rio de Janeiro há 11 anos. Atualmente eu moro em Engenho de Dentro. Sou uma mulher casada, tenho 3 pets, 2 enteados. Sou apaixonada por corrida, arte, música e pelo meu trabalho na cultura. Tenho uma formação em propaganda e marketing e gerenciamento de processos e trabalho há 9 anos com cultura. Vou fazer uma breve autodescrição aqui. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelo preso, de coque, estou de vestido preto. E hoje eu estou trazendo aqui a Ana Paula, parceira aí que a vida me trouxe. É um trabalho muito legal. Bom, o motivo da nossa reunião aqui hoje, nosso papo, é o objeto de um edital, né, do Cultura Presente nas Redes 2, patrocínio Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro, em realização do Gueto Coletivo. Bom, vou falar um pouquinho da Ana Paula, depois vou deixar ela me apresentar, que ela com certeza vai falar muito melhor do que eu. A Ana Paula, ela é produtora cultural desde 2012, com experiência em movimentos sociais e ações ligadas à cultura urbana, graduando em produção cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e a idealizadora do projeto Leopoldina Hip Hop, realizado pelo coletivo Resistência Cultural. E agora eu queria que você falasse um pouquinho mais, ou se tiver, né, alguma coisa também aí para complementar. Obrigada, Gisele, pelo convite, um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí assistindo esse conteúdo, no momento que está assistindo. Eu sou Ana Paula Gualberto, tenho 38 anos, sou mãe da Annelise, trabalho com cultura há 12 anos. Enfim, agora vamos trocar essa ideia aí, entender o que a gente pode potencializar aí para esse papo de futuro. Ana Paula, queria só te pedir para você fazer sua audiodescrição. Sim, esqueci. Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, cabelos bem curtos, pretos. Eu tô com uma camiseta estampada, com flores, uma calça quase bermuda de cor azul e sandália, e uso óculos. Muito bem, muito bem. Bom, vou começar fazendo uma pergunta para você, e claro, eu acho que o papo ele vai tomar aí o rumo dele. Eu queria entender o que te inspirou a trabalhar com cultura. Se teve algum momento assim, ou, enfim, se você sempre trabalhou com isso, conta um pouquinho aí pra gente. A minha trajetória na cultura, ela é, digamos assim, inesperada, né? Porque eu sempre tive uma vivência próxima, estimulada pela minha família. Então, apesar de eu ser moradora de subúrbio, né, eu fui criada ali entre Vaz Lobo, Irajá e Vicente Carvalho. A minha mãe, ela sempre teve o costume de levar a gente no final de semana para passeio em museu, biblioteca, exposição. Tinha essa rotina que não era uma rotina comum, tipo, por exemplo, dos meus amiguinhos da escola. Sim. Né? E conforme eu fui ficando mais jovem, e aí depois eu fui entendendo como esses lugares me abraçaram, né? Eu fui ficando mais interessada na pichação. Eu me aproximo da pichação mais ou menos com 13, 14 anos, né? E consigo me embrenhar nesse mundo, mas não sem largar essa parte mais ligada à cultura, né? Então, assim, eu era aquela pessoa que ia para a reunião com a camisa da escola, com a mochila, com os livros e tal. Então, eu vi um momento na pichação que hoje eu consigo entender que algum contexto socioeconômico favoreceu aquilo, que era justamente uma mudança no formato dos encontros dos pichadores, que eles costumavam acontecer em praças, que normalmente eram pontos centrais, né? Tipo,
estação de trem, ponto final de ônibus e tal. E os pichadores começaram a realizar encontros em formato de festas, né? E aí essas festas elas eram produzidas pelas siglas, né, aqueles grupos que os pichadores faziam parte, ou as famílias. Era um outro formato também de grupo que estava começando a surgir na época. Isso aí eu estou falando mais ou menos 2005, 2006, mais ou menos. E aí o grupo que eu fazia parte começou a fazer os eventos deles também, né? E foi aí que eu comecei a dedicar mais à parte cultural, né? E eu sou uma pessoa que eu levo algumas coisas assim muito a sério, entendeu? E eu era, tipo assim, a pessoa que era chata, nojenta com esse negócio. E eu comecei a entender que aquilo poderia realmente, tipo, ser uma profissão, começar a trabalhar com isso, né? E aí eu fui buscar como eu podia fazer daquilo realmente, tipo, o meu ganha-pão, porque eu já consegui conhecer mais pessoas que eram da área do grafite, de outras áreas da cultura, que ocasionalmente me chamavam, me convidavam para trabalhar como assistente de produção, staff e tal. Então eu tinha a minha correria durante a semana do meu trabalho, que na época era técnica mecânica, e aos finais de semana eu trabalhava com evento, né? E aí fui fazendo curso e tal. Então foi uma trajetória que ela foi meio contrária, né? Eu comecei primeiro a trabalhar na área para depois me especializar, né? Aí fui fazendo alguns cursos, especializações e tal, até que eu consegui ficar trabalhando só na área de cultura. Eu larguei de vez a parte técnica. Na época eu estava fazendo faculdade de engenharia, estava no quarto período de engenharia. Quem diria? Pois é. Larguei a faculdade de engenharia, entreguei de carteira assinada como técnica mecânica e fiquei trabalhando só na área da cultura, né? Em 2015 eu faço o Enem e entro para o IFRJ, né? E aí estou nessa luta até hoje, tentando terminar essa faculdade aí. E aí trabalhando em várias outras coisas, né? Que aí foi isso, eu comecei através da pichação e artes urbanas, né? Sim. E aí fui para teatro, exposição, trabalhei durante quase 5 anos como produtora executiva na Arena de Cro, na Penha, né? No Observatório de Favelas, que inclusive também foi muito importante nessa minha formação, que eu fiz a SPOC, né? A Escola Popular de Comunicação Crítica, né? Que formou vários profissionais da área da cultura que estão atuantes no Rio de Janeiro. Então, esse é um pouquinho da minha história, do contexto de como eu cheguei até aqui. E na Arena de Cro foi que eu conheci o coletivo Resistência Cultural, que já fazia algumas ações lá, era residente, e justamente por essa minha vivência na rua, né, eu senti falta lá na Arena de Cro de atividades e ações ligadas ao movimento hip hop. E aí, junto com o Nil, que também fazia parte da equipe de lá de comunicação, né, que é a MC, a gente começou a pensar, né, numa proposta que fizesse essa interlocução. Criamos em 2017 o Leopoldina Hip Hop, né, que hoje a gente entende como uma plataforma, né, porque começou como um evento, mas a gente já fez mais um monte de coisa. Fez evento presencial, fez evento virtual, tem podcast, tem mais aonde a imaginação levar a gente. Muito legal, muito legal. E aí, aproveitando esse seu gancho, né, de, enfim, falar dessa coisa da cultura, da pichação, eu queria entender e queria que você contasse um pouco pra gente como é que era a tua vivência como uma mulher, até porque você começou já bem cedo, né, na pichação, na cultura e tal. Como que você sentia, né, sendo uma mina, ocupando esses espaços e depois, né, olhando isso como um negócio, trabalhando, enfim, foi se desenvolvendo. Como é que eram os espaços? Como conta um pouco. Você sofria muito preconceito, os caras. Porque hoje, dentro do grafite, da pichação, tem muito isso. A gente vê muito, eu faço a parte, né, muito a parte ali da produção, mas a gente sempre tem um festival de grafite, você vê, cara, predominantemente masculino, e aí a gente sempre fica, né, naquela, cara, será que a gente não consegue colocar, olha o trabalho dessas meninas, olha essas meninas estão fazendo, então a gente acaba sempre ali tentando subverter um pouco nesse sentido, e aí queria entender com você como eram esses espaços, cara, uns anos atrás já. Assim, a gente está falando de uma sociedade que ela é pautada no machismo, né? Então não tem como, apesar de, enfim, da gente falar do movimento completamente marginal, não tem como ele não reproduzir essas lógicas da sociedade. Isso vai acontecer. Mas, digamos assim, nesses 20 anos, né, que eu tenho, eu comecei a me envolver com pichação mais ou menos em 99, 2000, né? Então,
eu vi algumas coisas que elas tiveram ligeiras mudanças, né? Então, assim, na época que eu comecei a ir para reunião, conhecer mais pichadores assim, de outras áreas, para além de onde eu morava, realmente era uma questão uma mulher estar na rua. Tipo assim, o homem não abraçava, então você tinha que fornecer todas as condições ideais para estar ali. Mostrar que você podia dar conta sozinha de qualquer coisa, levar a sua tinta quando não acontecia de tomarem a sua tinta, né? Então, assim, era um ambiente bem hostil mesmo para a mulher, entendeu? Você tinha que mostrar muita disposição para estar ali, né? A partir de algumas mudanças, e aí incluo também essa do formato dos encontros, eu comecei a ver mais meninas, principalmente assim, lá para 2010, 2012, e comecei a ver uma mudança de postura com relação aos homens também. Mas não com um olhar tão acolhedor. Eles começaram a entender que eles estarem com uma mulher na rua também era mais... eles se protegiam melhor de alguma maneira, entendeu? Então, era mais difícil rodar e tal. Então, ficava mais tranquilo para as mulheres, entendeu? Então, eles abraçavam mais as mulheres, mas muito mais com esse olhar. Mas nunca assim, de uma forma assim, acolhedora de entender, por exemplo, sei lá, a importância da mulher em ocupar esse lugar. Você não vai ver no meio da pichação uma reflexão sobre como a mulher precisa ocupar esses espaços, né? Por incrível que pareça, apesar de ser tão revolucionário, a pichação, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ainda reproduz muita lógica assim, conservadora e até reacionária. Acho que de 2018 para cá isso ficou muito mais claro, né, para quem está. E talvez esse tenha sido um dos motivos também de eu ter me afastado, né, porque isso, acaba que algumas coisas passam a não fazer sentido, você não consegue explicar por que você está fazendo, né? Então, quando você não consegue levar as pessoas junto com você, né, numa trajetória, às vezes é melhor você se afastar. E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, hoje eu nem falo tanto assim, de um lugar de propriedade como pichadora, né? Eu falo disso como parte da minha trajetória, porque não tem como dizer. Assim, isso foi fundamental para eu ser a mulher que eu sou, no lugar que eu estou atuando, onde eu trabalho. Mas eu também não me coloco hoje num lugar, tipo, conhecedora da rua, até porque o contexto hoje é outro, né? A gente está em outros tempos. Então, assim, sei lá, acho que a última vez que eu coloquei nome deve ter sido 2017. Faz um tempinho, então, assim, de verdade eu não sei mais como a rua está funcionando hoje. Sim. E agora também você está muito mais inserida na coisa da produção cultural em si, mas com certeza a tua vivência da rua ela é extremamente importante. Eu acho que isso fez você entender um pouco, cara, qual tipo de cultura que você quer trabalhar e como, sem dúvida. E como você quer inserir isso nos espaços. Exato, né? E aí eu estava falando que eu tive essa conclusão posteriormente, né? E aí quando eu parei para pensar, eu entendi como que isso fazia sentido para mim na época, né? Eu com 12, 13 anos, começando a entrar na adolescência, e aí quando eu me insiro na pichação, eu começo a conhecer os bailes punk, na época era baile punk de galera, de corredor, né? Teve um ano que eu saí de bate-bola, né? Então, assim, legal. Apesar de eu ser a garota CDF, que tirava as notas boas, que eu sempre fui acho que também a questão, tanto de eu ser mulher, mas muito mais de eu ser mulher negra, me colocava num lugar de estar ali, mas tinha alguma questão, né? Assim, me aceitam aqui, mas nem tanto. E esses lugares, esses ambientes me abraçaram. Acho que por isso que eu me senti assim tão... me dediquei tanto, né? A pichação e a esses lugares que são colocados assim no senso comum de marginalidade, né? Mas que é isso, a gente está falando de cultura da periferia. Justamente. A gente está falando da cultura da periferia, então foi um lugar que sempre me abraçou. Então, para mim é muito importante eu hoje, como produtora, dar visibilidade para essas ações, entendeu? Para essas atividades. E colocar, realmente estar num lugar de disputa de que elas ocupem os lugares como as manifestações culturais mais tradicionais, né? Tanto de visibilidade quanto economicamente. E eu acho que esse é o caminho, né? Que eu estou tentando traçar e convencer a galera que eu vou passando pelos lugares e vou conhecendo e tal. Sim. E como que é no seu coletivo, no Leopoldina, né? No evento em si? Tem uma quantidade de mulheres? Como é que você pensa esses espaços
dentro do seu trabalho atual? Uhum. Não, isso aí faz parte justamente da concepção do evento, né? Quando a gente pensou o Leopoldina Hip Hop, a gente entendeu que precisava ocupar a área de croque, que é um equipamento público, né, com uma atividade relacionada à cultura hip hop, normalmente acontece na rua, então a gente tinha um lugar público com uma estrutura braba, né, com referente a som, não sei o que e tal, financeiramente não tinha como agregar, mas é isso, você tem recursos que não são financeiros, que estão disponíveis para você utilizar, então foi nisso que a gente pensou. Ao mesmo tempo, a gente entendia que tinha uma galera que precisava ter o seu trabalho divulgado porque não está acessando lugares que vão impulsionar as suas carreiras. E, coincidentemente, né, quem são essas pessoas? São os moradores de periferia, de favelas, as mulheres, são a galera LGBTQIA+, né? Então, a gente sempre entendeu que esse evento funcionar como um impulsionamento artístico era principalmente para essa galera, né? Que a grande mídia não quer, nunca quis. Né? Então, isso sempre foi uma missão. Agora, o mais desafiador é fazer isso quando você não tem verba, né? Por quê? Fica mais fácil. E aí eu fiquei pensando, você me fazendo essa pergunta, faz realmente tipo uma linha do tempo, assim, da trajetória do evento, de como a gente fez a primeira edição, tipo, sem verba zero, e aí a gente entendeu depois por que as duas mulheres que a gente chamou não conseguiram ir, né? Porque elas não tinham dinheiro para ir, e a gente não tinha como pagar, né? E esse lugar continua sendo hostil para as mulheres, assim. Por mais que a gente no lugar de liderança faça o máximo para acolher, tem algumas condições que tipo, não vai ter como fugir delas, né? Então, assim, se eu não tiver condição de fornecer um dinheiro para o transporte, para pelo menos a mina voltar para casa em segurança, ela não vai fazer. Ela não vai, exato. Porque ela já sai de uma região distante, exato, correndo, enfim, vários riscos que só de você ser mulher você já corre. Real. E você falando isso, eu ia entrar agora no assunto justamente para falar das práticas, né? De que práticas você executa e, né, eu acho que isso já é uma das coisas que você está falando, e uma coisa que eu falo muito sobre a cultura, né, até no curso recente que eu fiz de engenharia cultural, a gente discutiu muito sobre isso, que é a questão econômica, que dentro da cultura se fala muito pouco, parece que nós fazedores, enfim, criativos da cultura, tudo tem que ser feito muito de graça. E as pessoas da cultura têm muito essa questão de o quanto eu vou cobrar, às vezes tem medo, né, de cobrar. Às vezes você chama a pessoa para fazer um trabalho, a pessoa ela não sabe quanto cobrar. Ou ela é sempre uma questão ali que fica todo mundo cheio de dedos para falar. E foi uma narrativa que eu construí muito no curso. Galera, é o nosso trabalho. A gente só não consegue viver de cultura hoje, atualmente muitos, né, têm um trabalho e desempenham a questão da cultura, por ter a questão da vivência ali, mas não conseguem viver de cultura. Porque tem o entendimento do senso comum de que a cultura é luxo. Justamente. Parte daí. Acho que esse é um pilar fundamental. Sim, o senso comum diz que cultura é luxo, né? Sim. E aí o artista vira aquele que é o que aparece na grande mídia. Esse artista. Se você faz qualquer outra coisa relacionada à cultura, você não é artista. Vamos perguntar assim pra você. Tá, mas você trabalha em quê? É isso. Né? Então, também é um lugar de disputa constante, enquanto profissionais dessa área, tá nisso aí que você está falando. Isso, você está lá no curso reivindicando isso. Somos trabalhadores, né? A gente tem que ter as nossas condições ideais de trabalho, que a gente sabe que estão muito longe de ser. Sim, né? Que não são só editais que vão fomentar isso, porque justamente você falou, você está ali tentando dar voz, mas você precisa do mínimo. Você precisa do mínimo, que é pagar uma passagem, que é pagar uma alimentação. Cara, uma coisa que a gente comentou que foi essencial, como a gente chegava lá, sei lá, na segunda-feira de manhã, cara, o café da manhã era essencial, sabe? Assim, em outros cursos que são dados para essa galera, né, fazedores de cultura, artistas e tal, que é uma galera que não tem nenhum suporte, o
café da manhã, uma alimentação, uma passagem é essencial. É essencial. Então, eu acho que o desafio que a gente tem, Gisele, principalmente quando você vai falar mais especificamente da área de eventos, sensibilizar o público com relação à importância da valorização do artista. Né? E é desse pequeno artista mesmo. Sim. Né? Porque ainda com essa questão, né, desse olhar do senso comum com relação às práticas culturais, ao entretenimento, é isso. O artista de grande visibilidade, né, ele cobra ingresso caro e o show dele lota. Né? Agora, o pequeno artista, você faz um festival com pequenos artistas e coloca um valor simbólico, você ainda tem uma dificuldade gigante de mobilizar público. Né? Você não consegue fazer uma atividade cultural nesse formato com a bilheteria se pagando. Sim. Não consegue. E aí você tem que recorrer ao quê? Às políticas públicas. Sim. Né? Por isso que é tão importante a gente também estar se profissionalizando, se especializando para disputar esses editais. Por isso que é tão importante ter editais específicos que vão considerar a questão territorial, que vão considerar as questões relacionadas à diversidade, né? Para ter esses espaços, porque a maior dificuldade é convencer o público de que o que a gente está fazendo é muito importante, o que a gente está fazendo é economicamente fundamental para movimentar o país, né? E assim, na universidade a gente está estudando constantemente formas e assim, caminhos para conseguir isso com êxito. Mas é isso, né? A gente ainda vive num lugar com a democracia muito frágil, né? Acho que ainda mais de 5 anos para cá foi um retrocesso muito grande com relação a várias coisas, né? Então, assim, a gente está tendo que discutir, sei lá, hoje, acesso à saúde de maneira adequada, né? Então, se cultura nunca foi uma prioridade, né? Hoje, exatamente, agora realmente menos ainda. Exatamente. Né? Mas eu estou otimista de que vão vir melhoras nesse sentido, principalmente relacionadas a políticas públicas que vão dar suporte, né? Para a gente ampliar nossa voz com relação a isso e também atingir essa galera, né? Tipo assim, principalmente o público, de entender, né? Porque os artistas, né? Esses artistas que a gente está falando, né? A galera do corre, eles já estão entendendo o que a gente faz. E hoje eu tenho isso do Leopoldina Hip Hop, a gente fez recentemente a nossa edição de 5 anos. Em 5 anos de projeto foi a edição que a gente teve menos público. Caraca! Foi a edição que a gente teve menos público. E foram os artistas bravos, tá? Porque DJ Ingrid tocou. Pois é. A gente, infelizmente, não conseguiu estar lá, enfim, por outras questões. Mas assim, foi muito legal. Eu já entendi, nesses 5 anos de projeto, que a gente faz o Leopoldina Hip Hop, os conceitos que a gente faz no Leopoldina Hip Hop, o que a gente pensa no artista. É isso. Né? E eles saem dali com um sorriso no rosto. Eles saem dali agradecendo a mim, ao Nil, à equipe, serem tratados ali com dignidade, a terem um camarimzinho lá, a serem identificados. Eu sempre fico muito emocionada de toda vez que eu vejo o pós da Hip Hop, que aí a galera vai tirar foto com a pulseira que a gente coloca de identificação de artista. E é uma coisa que é tão simples, e a gente pensou assim, né? A gente precisa disso para facilitar o nosso trabalho, para não entrar qualquer pessoa lá no camarim e o pessoal ficar mais seguro. Sim. E para os artistas chega de uma outra maneira, de falar, olha só, tá tirando onda. Então, e a valorização. Da valorização do trabalho dele. Entendeu? Então, assim, acho que dentro do repertório todo dessa minha experiência, dos lugares que eu estou conseguindo alcançar, dos editais que a gente está conseguindo ser contemplado, hoje o alcance da minha mão é isso. Dar o reconhecimento para esses artistas, né, que estão ali trabalhando com a gente, que a gente de alguma maneira está dialogando, tentando visibilizar melhor o trabalho deles. Sim. Mas o grande desafio que a gente tem realmente com a sociedade é a sociedade reconhecer o artista como trabalhador, né? Sim. Acho que essa é a luta, né? Essa que é a luta, muito bom, muito bom. E aí, assim, nosso papo foi, infelizmente, um pouco rápido, né? A gente não pode colocar o objeto do nosso edital aí um pouco curto, mas tenho certeza que a galera também vai procurar pesquisar mais. Queria que você terminasse falando um pouco mais sobre o seu projeto, que agora é a hora que a gente fala que é vender o peixe, né? Para a galera conhecer mais, falar das suas mídias e orientar a galera a procurar mais informações, procurar o Gueto Coletivo,
procurar a Ana Paula, precisa de mais informações, precisa pesquisar, precisa saber como é que você faz para botar o seu projeto num edital, enfim, acho que a gente está aqui também para poder tentar mostrar para a galera o caminho que a gente fez também, que foi, ó, a relação, a gente ainda está percorrendo esse caminho, não está fácil, mas eu acho que a gente já conseguiu quebrar algumas barreiras aí. E aí, fala um pouquinho mais sobre a Leopoldina, já tem planejado outra edição, como é que tá isso? Então, para 2023, a gente acabou de fazer, né, a nossa edição de 5 anos, agora em 2022 para 2023. A gente ainda vai conversar, porque os planos que a gente tinha com relação a editais, eles não foram bem sucedidos, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que alguma coisa mude, pode ser que algum cenário role, a gente está com boas expectativas aí com relação à lei de incentivo que eram para ser colocadas ainda no ano passado, mas questões do governo federal impediram, e aí com essa mudança pode ser que role, né? Então, assim, não perdemos a esperança, mas ainda vamos fazer uma reunião de balanço. É provável que a gente continue com o nosso podcast, LH2 Pod, que inclusive já tem um convite já pré-colocado para a galera da Gueto estar com a gente, né, que não rolou na primeira temporada, mas se Deus quiser nessa aí vai rolar. Legal. Né? É um projeto que ele foi inclusive contemplado, né, no fomento da cultura carioca, né, no FOCA de 2022, e a gente conseguiu executar ele por conta disso, né? Então, justamente a importância, né, das políticas públicas para manter essas atividades, né? Apesar da gente não ter conseguido para 2023 o plano, a gente continuar com ele, mesmo num formato reduzido menor para esse ano de 2023. Então, pensando também nas formações, foi muito bom você falar disso, porque é uma coisa que a gente identifica também quando a gente traz esses artistas, né, que estão realmente em início de carreira, quanto é importante eles terem uma visão geral, né, sobre gerenciamento de carreira, né? Então, com relação a essa a formação artística, rodas de conversa, debates, a gente também está querendo trazer isso com mais ênfase, né? Mas são coisas ainda que estão no plano das ideias, a gente ainda vai entender como vai colocar isso para frente. Enquanto isso, sigam as nossas redes sociais, estamos principalmente no Instagram, Leopoldina Hip Hop, e no YouTube a gente também tem um conteúdo bem legal das edições virtuais que rolaram, então também se encontra a gente lá, Leopoldina Hip Hop. Quem quiser me encontrar também nas redes sociais é a Ana Paula Gualberto, estou à disposição, quem quiser trocar mais ideias, saber mais curiosidades. O podcast está no Spotify? O podcast está no Spotify, está no YouTube, está no Anchor, nas principais plataformas de áudio, está lá o LH2 Pod, fizemos 13 episódios nessa primeira temporada. Irado, que irado. Temos 13, com uma galera muito responsa, então tem a Negagiza, tem muitos produtos, a gente achou muito importante para o LH2 Pod, né, que a gente entendia, né, que esse diálogo com os artistas a gente estava trazendo com o evento, né, e que o podcast poderia ser o canal que a gente ia trazer a galera que está por trás das câmeras. Então tem muita gente da comunicação, a gente trouxe a galera que faz o portal RapGo para falar com a gente. A gente trouxe a Negagiza, que tem uma história maravilhosa, apresentou a edição de 1 ano do Leopoldina Hip Hop, né, que assim, tá nesse lugar assim, de relíquia, referência, né, Dom Negroni veio com a gente, veio a Ive, que é a produtora do Brasil Grammy Show, né, então assim, só gente muito braba, galera. Assim, que a gente faz um trabalho muito importante por trás dos palcos também, que a gente trouxe para dialogar, e vamos continuar nessa pegada aí na segunda temporada, né, e, enfim, vamos aí até onde a imaginação permitir. É isso aí. Mais uma vez agradeço o convite de estar aqui com vocês. Para mim é sempre ótimo. Dá para perceber que eu gosto muito de falar. Deixar eu falando mesmo. E é isso. Tamo junto, querida. Tamo junto, galera. Obrigada. Obrigadão, Ana Paula, de verdade. Muito bom ter você aqui. É isso, galera. Até a próxima.